Olá pessoal, professora Júnia Andrade, eu vou falar sobre a prova discursiva do IBAMA. O pessoal está perguntando, então a gente vai começar aqui com uma das dicas, aliás, é a pergunta central: como você acha que vai ser a prova, né, do IBAMA? Tem alguma novidade no Sebrasp? E o que eu preciso saber? Então, atenção, gente, é o seguinte: estou com o edital tanto do IBAMA quanto do ICMBio aberto. Então, vou fazer uma comparação rapidinha aqui, primeiro das normas editalícias, e depois vou mostrar para vocês quais são as estruturas possíveis, né, que o Sebrasp usa neste tipo de prova quando ele fala que quer uma dissertação, tá? Mesmo sendo de conhecimento específico. Aí tá, a gente tem uns detalhes bem interessantes. Vamos lá. Primeiro, a prova de vocês vai valer 30 pontos. E vai consistir numa redação aqui para os cargos de analista, tanto administrativo quanto ambiental, uma redação de 30 linhas. E cada qual abordando conhecimentos específicos. Essa é do IBAMA, que é um concursão, tem vaga pra caramba, tá certo? Nesse sentido. E o técnico, a banca já irá pedir uma redação de um texto dissertativo a respeito de temas relacionados a fatores atuais. Então, eu vou comentar aqui por alto algumas questões que são importantes na parte da estruturação, principalmente para os analistas, tá? E daqui a pouco eu falo sobre o do técnico. A diferença básica, pessoal, vamos dizer assim, dessa estrutura para o pessoal que vai fazer o concurso do ICMBio, é que os analistas do ICMBio vão pegar menos questões objetivas, eles têm apenas 100 itens, mas terão que fazer uma dissertação em até 45 linhas. Não quer dizer que tem que escrever 45 linhas, isso é um detalhe interessante, tá? Por quê? Porque quando você vai trabalhar mesmo com uma situação, um problema que é um estudo de caso, na verdade, não é? Tratando de conhecimentos específicos, você só tem que resolver até onde a banca mandou. Então, por exemplo, vamos supor que a sua resposta aqui é ICMBio, tá, pessoal? Só porque eu tô com os dois editais, ó. Se a sua resposta ocupou 28 linhas e você deu uma resposta justa, é o que está valendo, tá? Não tem nada demais. Já o técnico ambiental vai pegar uma redação de texto dissertativo de até 30 linhas. É um texto sobre atualidades, porém vai tratar aí de meio ambiente e Amazônia, ou seja, muito parecido com o técnico do IBAMA. Perfeito? Joia? Eu vou voltar para o do IBAMA para mostrar uma coisa aqui que é importante. O que a banca vai avaliar na prova de vocês? Então, vem aqui só para vocês terem uma noção. Aqui, gente, são a quantidade de avaliações que eles vão corrigir, não é? De provas discursivas. E aí, vamos lá. Ó. A banca vai avaliar, atenção, tá? Que eu vou explicar alguns detalhes muito importantes sobre discursivo aqui para vocês. A prova discursiva avaliará o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão, vou explicar isso aqui, e o uso da gramática, que é a norma de registro formal. E, veja bem, o candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo primando pela coerência e pela coesão. Isso aqui muda todo o jogo, tá? Todo o jogo. Eu vou explicar daqui a pouquinho, eu vou abrir um material para explicar isso para vocês. Por que isso muda todo o jogo? E lá na prova do ICMBio, a coisa não é tão diferente assim não, tá, pessoal? Isso é para todo mundo, ó. A banca vai avaliar, não é? Ó, o conteúdo, capacidade de expressão do texto dissertativo primando pela coerência e pela coesão. É para todo mundo esse tipo de avaliação. Perfeito? A parte gramatical, e daqui a pouco eu vou comentar sobre essa outra questão ali que tem a ver com a expressividade. Cuidado com a parte gramatical, porque o multiplicador está aqui com a base 6. É um multiplicador muito expressivo, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os erros gramaticais, pessoal, eles poderão ter, assim, né, uma contagem acima de 0,2 ponto, tá? Por erro. O que é bem sério. Porque, por que eu vou explicar isso para vocês? Se a gente acompanhar as provas que foram avaliadas, não é? Por exemplo, em 2021, o que a banca andou fazendo por aí? Ela andou basicamente, né, procurando tudo que é o gramatical que tinha nas discursivas. Então você imagina, por exemplo, que cada erro gramatical vai ser avaliado em mais ou menos isso aqui, ó, 0,25 ponto.
Então, aconteceu, por exemplo, na prova do escrivão, eu tive alunos que tiraram 30 pontos na prova do escrivão, né? E lá também valeu exatamente esse valor aqui, 30 pontos. Mas o aluno não assistiu a aula da parte gramatical com um certo cuidado, ou fez a redação muito rápido, e chegou a perder aqui até 2 pontos, 3 pontos, por conta do volume de erros gramaticais. 0,25 ponto é muito ponto para cada erro, tá? E em 30 linhas você erra no mínimo 5 erros. É muito comum os alunos errarem aí, cometerem 5 erros. Eles perderem 1 ponto, já que quem manda largada com ponto. Perfeito? Então, cuidado com isso. Mas a minha dica, né, nesse sentido, se tratando de uma dissertação, mesmo sendo de conhecimento específico, é disso aqui, ó. Vou pegar aqui, isso aqui é um material, tá certo, do curso, que são as instruções para a discursiva do Sebrasp. E a gente tem até uma discursiva aqui do escrivão, em que a aluna acertou tudo, errou apenas um item só, tá? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar das estruturas. Vou ver se eu acho aqui isso. Quais são as estruturas para dissertação que a banca pode me oferecer? Então, vou voltar aqui rapidinho. Nesse mesmo exemplo que eu trouxe, olha só, isso aqui foi a questão da PCDF, né? Tive muitos alunos aqui com 30 pontos exatamente nessa prova. Eu até trouxe uma aqui para mostrar. Veja bem, este tipo de comando aqui é o comando tradicional, que pode aparecer num texto dissertativo tradicional, mesmo no estudo de caso lá do ICMBio do analista, tá bom? Mesmo para os técnicos ambientais de ambos os concursos. Então, é o tradicional, é a banca trazer aqui os itens temáticos para você trabalhar cada item temático. Quem não conhece, vai pegar aqui vídeos no canal, né? O meu canal aqui no YouTube, Júnior Andrade, para você observar vídeos até de outros concursos para você ver como que trabalha essa base do Sebrasp, tá bom? Que é bem tranquilo. Então, seria você abordar cada um dos itens temáticos. E veja que não tem nada demais, ó. A aluna veio aqui e carimbou com a nota total todos os itens, e assim foi, cometeu apenas um erro gramatical, e veja que esse um erro gramatical deixou com 29,8 em lugar de 30, que essa é a redação dela. Mas vamos lá, além daquela estrutura, o problema é que não dá para você decorar fórmula. Por que que não? Porque quando eu tenho dissertação, principalmente, pessoal, dissertação sobre tema específico, que é o tema específico de área, né? Que cai para os analistas em peso. Agora o pessoal do técnico vai chegar para lá um pouquinho, tá certo? Para eu falar com os analistas em peso. O que que acontece na prova? Acontecem situações como essas aqui, eu quero mostrar. Pode ser que a banca trabalhe desta forma. Por exemplo, isso aqui foi uma prova da ABIN, em que a banca trabalhou um cenário de distribuição, nós chamamos. Ela trouxe os itens temáticos, porém, o aluno teria que fazer uma distribuição do assunto e não trabalhar item a item, porque se trabalhasse item a item, a redação ia ficar muito repetitiva. O que que é essa estrutura distributiva? Por exemplo, olha só, isso aqui, gente, é da ABIN, então não é um assunto que nós aqui dominamos, né? Não é da nossa seara, mas é para a gente entender apenas a forma como a banca quis trabalhar isso. Ela falou o seguinte, que ela queria que o aluno dissertasse acerca da Estratégia Nacional de Inteligência. Eu elaborar o texto, né, com base no quadro de correlações, isso aqui, essa estratégia nacional estava num quadro, tá? Havia um quadro lá, porque é um documento dos alunos da ABIN, os candidatos eram aquele concurso. Esse documento tinha 3 colunas e 4 linhas. Então aqui havia os eixos que a banca queria. Cada eixo desse aqui trazia desafios, vários desafios no plural, e vários objetivos, certo? Então a banca quis uma redação que, para cada eixo estruturante, o aluno apresentasse um desafio e do desafio apresentasse os objetivos. Então, em vez de você montar aqui 3 parágrafos, você teria que, na verdade, montar 4, para ficar uma estrutura mais limpa, porque você vai trabalhar aqui com um sistema de distribuição, tá certo? É uma forma diferente de organização, tá? Na prova do escrivão de 2019, a gente teve o escrivão da Polícia Federal em 2021, tivemos 2019. Isso aqui já é uma outra estrutura de dissertação. A dissertação que a banca mais varia, tá, pessoal? O que mais varia. A banca pediu uma dissertação a respeito deste tema. Ok, mas os alunos já sabem que tem que escrever sobre isso aqui. Perfeito.
Porém, é muito comum a banca trazer exigência de posicionamento. Esse posicionamento pode ser em face do tema ou em face de uma pergunta preliminar que a banca costuma fazer aqui. Quando a banca coloca o valor na hora da prova, você enxerga. O problema é que muita gente não enxerga quando ela não coloca o valor. Que foi o que aconteceu com o pessoal do Ministério Público da União, por exemplo, não no último concurso, mas em 2010 e em 2013, em que a banca colocou comandos preliminares antes dos itens temáticos. Muita gente não viu e, infelizmente, sucumbiu a esse concurso aqui, tá? Vamos dizer assim, né, metaforicamente falando. Então, quando a banca pede para você se posicionar, você pode se posicionar no início, pode se posicionar após análise de um dos itens temáticos ou ao final da redação. Porém, você precisa observar sempre o momento da coerência. O que é coerência? A combinação. Lembra que o edital falou primazia da coerência e da coesão? Não é? Eles podem avaliar aí exatamente este momento, tá? E a última estrutura, gente, é a estrutura não disposta em forma de itens, quando a banca ou traz o tema em aberto, né, que ela trouxe aqui no concurso da EMAP, trouxe no concurso da Polícia Federal para o papiloscopista uma estrutura parecida, trouxe em 2021 para outro concurso, agora de cabeça não estou lembrando, mas a banca coloca tudo desta forma, certo? Ou seja, ela trouxe aqui, ó, ela quis uma dissertação sobre o desafio de conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, que foi o concurso da EMAP, e pediu para os alunos discorrerem sobre aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão, posicionando-se acerca do tema. Então, o aluno teria que trazer um posicionamento sobre este desafio. E após esse posicionamento, o aluno teria que tratar de aspectos positivos e negativos dessa relação, tá certo? Inclusive, ilustrar a sua argumentação com exemplos, tá? Veja que a banca colocou se desejar, mas nunca se desejar, ela sempre cobra ilustração, tá bom? Então, pessoal, estas são as estruturas possíveis que vocês vão encontrar numa prova dissertativa do Sebrasp. Não é só mais aquela estrutura bobinha, tá certo? Que a banca costuma trabalhar, que é a sua estrutura tradicional. Os técnicos, naturalmente, devem encontrar essa estrutura tradicional, tá bom? Que aí vocês podem acompanhar vídeos do canal aqui em que eu falo sobre esse assunto. Quem não é inscrito no canal é só se inscrever, tá? Porque eu depois vou trazer outra dica, eu vou falar sobre coesão e coerência com vocês aqui. Mas se inscrevam para que vocês possam acompanhar, tá certo? Os vídeos que eu vou publicando. E quem quiser estudar conosco, tem a descrição aqui abaixo desse vídeo do curso. A gente está com uma promoção até o final do ano de 20% de desconto, tá certo? No curso. Você já compra direto, não precisa nem pedir o cupom de desconto, a gente até automatizou, porque tem muita gente que tem dificuldade até com cupom. Então a gente já deixou lá para ficar mais fácil, tá bom? Até o final do ano você tá aí com essa oportunidade de estudar, pegar uma informação mais objetiva para o seu concurso público, perfeito? Beijo grande e sucesso para vocês nos estudos.